Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma videoaula, que será a correção do dever, disciplina História, páginas 175 a 176. Então, convido você que está assistindo este vídeo para pegar o livro de História e abrir na página 175 para conferirmos, certo? Então, na página 175, primeira questão, diz o seguinte: de acordo com o que você estudou, responda. Então, vamos lá, ó. Letra A. O que eram as bandeiras? Vamos ver aqui a resposta. Eu acredito que vocês já responderam, né? Bem certinho. Então, vamos ver aqui, ó. As bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses que decidiam se aventurar pelo interior do Brasil sem autorização da corte portuguesa e ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. E foi justamente isso, né, que verificamos na nossa aula de História, né, que as bandeiras, elas eram expedições organizadas por colonos portugueses que se decidiam em se aventurar pelo interior do Brasil sem a autorização da corte. E é claro, né, eles ultrapassaram os limites do Tratado de Tordesilhas. Vamos agora para a letra B. Quais eram os objetivos dessas expedições? Vamos ver aqui quais eram os objetivos. Olha só, capturar os indígenas para, posteriormente, serem vendidos como escravos, procurar metais preciosos, abrir vias de transportes e quebrar a resistência dos indígenas que se rebelavam e dos negros que fugiam. Então, aqui eram os objetivos das expedições. A gente vai repetir de novo, que era a captura dos indígenas, né, para serem vendidos aí como escravos, a procura por metais preciosos, para abrir vias de transportes e quebrar a resistência dos indígenas que se rebelavam e também dos negros que fugiam, tá certo? Uma bela revisão aqui. Vamos aqui falar agora, né, sobre as entradas. A letra C, ela diz justamente isso, né? O que eram as entradas? Então, o que eram as entradas? Entradas eram expedições financiadas pelo governo colonial, sob responsabilidade da coroa portuguesa, tá certo? Então, temos aqui o conceito aí de entradas. Letra D. Quais eram os objetivos dessas expedições? Quais eram os objetivos das entradas? Vamos ver aqui. Explorar o território, abrir vias de transportes e fazer pesquisas mineiras. Então, eram esses os objetivos: explorar o território, abrir vias de transportes e fazer pesquisas mineiras. Vamos para a letra E. O que eram as monções? Monções eram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de, preste atenção, abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas. Os que se dedicavam à procura de minérios eram organizados aí por quem? Pascoal Moreira Cabral. Então, o conceito aí que eu vou de monções, né? O que eram monções? Eram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, né? E os que se dedicavam à procura de minérios. E eram organizados por quem? Por Pascoal Moreira Cabral. Vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte: marque como X a resposta correta. Então, vamos marcar o X na resposta correta. Letra A. Os bandeirantes partiram de onde? Aí eu tenho Pernambuco, São Paulo, Bahia. E aí, qual é o certo?
São Paulo. Então, aqui vocês irão marcar um X em São Paulo. Letra B. Quem chefiava as expedições? Aí eu tenho mamelucos, indígenas, capitães. E aí, quem chefiava? Capitães, certo? Então, vocês marcam um X em São Paulo e capitães. A terceira questão diz o seguinte: quem comandava a asa e tem entradas? Crianças, acredito que houve aí um erro de digitação, tá? Era para ser bandeiras, tá? Pela resposta que vem em seguida. Então, quem comandava as bandeiras, né? Corrigindo, né? Eram os senhores de engenho, donos de minas e comerciantes. Quarta questão. Como podemos dividir as bandeiras? A gente viu na aula passada que as bandeiras, né, elas eram divididas. Então, aqui está perguntando, né, como era a divisão. Então, as bandeiras podem ser divididas em 3 ciclos. Preste atenção, crianças. 3 ciclos. Quais eram esses ciclos? Aí eu tenho caça ao indígena, sertanismo de contrato e o ciclo da mineração. A gente falou sobre cada uma dessas 3, tá? Cada um desses 3 ciclos a gente falou e comentou os pontos principais, não foi? Então, eu tenho aí os 3 ciclos: caça ao indígena, sertanismo de contrato e o ciclo da mineração, correto? Agora, vamos para a quinta questão. E diz assim: marque V para verdadeiro e F para falso. Vamos ver aqui? Quando os portugueses encontraram metais preciosos em suas colônias, os espanhóis ficaram ansiosos para que o mesmo fato ocorresse em suas terras. Foi isso? Eles ficaram ali ansiosos para que o mesmo fato ocorresse em suas terras? Não, né? Então, aqui está falso. Coloca aí F de falso. Devido à impossibilidade de comprar escravos negros, os vicentinos recorriam à captura de indígenas. Está correto? Sim, né? Está correto. A gente viu isso na aula passada. Então, letra V. As bandeiras foram uma reação dos colonos portugueses a um ataque indígena ocorrido em 1530? Foi, crianças? Não, né? Então, está falso. Então, letra F. As entradas ultrapassavam as linhas a linha de Tordesilhas, atingindo terras espanholas que mais tarde foram acrescentadas ao Brasil. Isso aqui foi as entradas? Não, né? Não foi as entradas. Então, F, né? Falso, porque não foi as entradas que ultrapassavam a linha de Tordesilhas. Então, falso. Então, na ordem correta vai ficar F, V, F, F, certo? F, V, F, F, ok? Agora, nós iremos para a sexta questão, que diz o seguinte: depois de ter lido alguns feitos de bandeirantes famosos, você os consideraria heróis? Justifique a sua resposta citando alguns feitos negativos deles. Então, crianças, na nossa aula passada falamos aí sobre alguns bandeirantes, né, os bandeirantes famosos. E depois do estudo, né, e das bandeiras, dos bandeirantes, a questão diz o seguinte: se você, né, consideraria eles, né, se você considera aí como heróis, se sim ou não, aí você vai dizer se você considera ou se você não considera. E ele pede para que você justifique a sua resposta citando alguns feitos negativos deles. Então, aqui é resposta pessoal. Mas já a gente sabe, né, alguns feitos negativos dos bandeirantes. Por exemplo, a destruição dos quilombos, né, que era um lugar ali onde os negros, né, ficavam quando eles fugiam, né, houve destruição de quilombos.
o aprisionamento dos indígenas, né? Então, podemos citar esses fatos como feitos negativos deles, né? Eu estou dando aqui um auxílio para vocês. Mas a sexta questão é o quê? Resposta pessoal, tá certo? Eu espero aí que vocês tenham entendido, ok? Bom, crianças, finalizou a nossa aula de correção do dever do livro de história, né? As páginas referentes à aula passada de história que nós estudamos, certo? Então, crianças, eu espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!